Turminha, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Fala Tio. Hoje com a nossa convidada mais que especial, Eduarda Lely, nossa médica da área da nutrologia. Tá? Desde já gostaria de agradecer aqui ao nosso estúdio do Sou Concurseiro. Obrigado ao nosso parceiro Fábio Silva, nossa amiga Anne. Desde já estamos aqui muito gratos por você dar o espaço e gravar aqui o nosso segundo episódio. Comigo aqui no meu lado, meu amigo Rabelo. Tudo bem, Rabelo? Sempre. Nosso segundo episódio. Segundo episódio, hoje, né? Um tema todo especial aí, a gente vai trazer. Doutor Eduarda Lely, seja muito bem-vinda, vai tirar muitas dúvidas, um papo muito gostoso hoje. E lógico, como sempre, passo para ele de volta, Stefson Ponte, para começar, né? Apresentando a nossa doutora. Eduarda, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, se apresente aí para os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Eu sou Eduarda Lely, eu sou médica, atuo na área de nutrologia e estou muito feliz com esse convite para falar de uma medicação muito atual. Aposto que todo mundo tá também, olha. Animado para falar, né? E esclarecer aqui e tirar algumas dúvidas. Com certeza, eu acho que até a gente tem dúvidas. Com certeza. Várias, né? A minha é tipo nutrologia, estuda o que, doutora? Explica pra gente. A gente trabalha mais a parte nutricional e as doenças relacionadas a problemas nutricionais, né? Então, eu recebo muito paciente com obesidade, paciente com bulimia, paciente seletivo alimentar ou com alguns problemas, né, derivados a disfunções, a problemas nutricionais. Então, também recebo paciente diabético, hipertenso, né, que vai ganhando as doenças. Bom, hoje temos um assunto aqui que eu acho que está em alta, né? Para quem não sabe que eu e o Rodrigo somos profissionais de educação física, somos personal trainers, né? E diariamente nos deparamos com esse tipo de público, né, de clientela, de atletas. É um assunto que compete aqui a doutora Eduarda Lely, mas, Eduarda, Mounjaro, vamos falar sobre essa fórmula mágica, é isso? Não. Ou é um medicamento? Porque, cara, é um absurdo isso. Cara, é a expectativa, né, e o que as pessoas depositam de esperança do emagrecimento milagroso é bizarro, mas não é um milagre, né? Mesmo com a medicação a gente precisa fazer muita coisa. Ela é uma ferramenta incrível, é uma medicação que foi criada inicialmente para tratamento de diabetes tipo 2 e com o tempo a gente percebeu um benefício de perda de peso muito significativo e importante, né, de emagrecimento, e aí começou a ser tratada também para obesidade e para paciente com sobrepeso que tem alguma comorbidade. Certo. Deixa eu te fazer eu tenho uma curiosidade aqui. O público que hoje em dia mais procura relacionado ao tratamento de Mounjaro é um público que vai mais pelo tratamento ou pela parte estética? É difícil de responder, mas vamos lá, o que você percebe como profissional? Eu percebo assim, tem uma grande maioria pela parte estética, né, que elas depositam também esse emagrecimento milagroso. O paciente que vem de um efeito sanfona a vida inteira, tentando dietas restritivas, não consegue emagrecer e acha que essa medicação ela veio para salvar, né? E eu acho muito importante a gente falar que medicação nenhuma e nenhuma cirurgia bariátrica tem um potencial de te emagrecer e te manter magro e saudável a longo prazo, que é uma coisa que eu converso muito com os pacientes, né? Essa grande expectativa. Não tem. Ela é uma medicação incrível, ela tem um potencial incrível, ela é utilizada muito para esse processo de emagrecimento, até que rápido, né? Porque ele promete essa perda de peso, é significativa, mas não te garante se manter magro a longo prazo. A única coisa que te garante é o estilo de vida. E é por isso que a gente usa ela como ferramenta e explica para o paciente que o estilo de vida é a base. E a gente precisa construir esse estilo de vida junto com a medicação. O que eu noto na academia, geralmente, é o seguinte, né? Eu não sei se vai ser essa ordem, mas a pessoa que raramente ou geralmente vai para o Mounjaro, ela já veio para daquele Ozempic, já veio do Wegovy, já veio não sei do que, chá milagroso e parte para o Mounjaro. Dieta da maçã, dieta do ovo, dieta da salada. Relacionado a esse Ozempic e o Mounjaro, tá? Tipo assim, acho que os benefícios de cada um. Tipo assim, os efeitos hepatotóxicos, os efeitos negativos de cada um. Tem como a gente pesar aqui, saber, cara, o que você indicaria hoje em dia para tratamento? Essas canetas emagrecedoras, né, elas são agonistas do GLP-1, né, a semaglutida, que é o Wegovy, e também o Ozempic.
E elas ajudam muito no esvaziamento gástrico, né? Retardam o esvaziamento gástrico. Então, é por isso que ela te deixa mais saciado por mais tempo, né? A gente consegue fazer um déficit calórico, porque tá saciado, e a gente consegue realmente um emagrecimento. E também ele faz um ajuste metabólico do corpo, né? E anti-inflamatório, ajuda nessa fome emocional também. Então, tem muito paciente que faz essas medicações e a gente consegue tirar até desmame de nicotina. Paciente que é muito viciado, doce, paladar, muito de infantil, a gente consegue melhorar significativamente. Mas a diferença deles, assim, é uma evolução, na verdade, sabe? O Mounjaro, a semaglutida, ela só tem um agonista do GLP-1, ela imita um hormônio intestinal, que é o GLP-1, que faz essa ação que eu expliquei. A tirzepatida, que é o Mounjaro, ela tem duplo agonismo, que a gente fala que ela tem duas ações específicas e importantes, que é o GLP-1 e o GIP, que é outro hormônio, né, outro peptídeo, que também vai ajudar nessa parte do emagrecimento, da saciedade, e ele promete também menos efeito colateral. Então, tem paciente que faz o Ozempic que tem muita reação, muita náusea, enjoo, não consegue seguir a dieta, não consegue comer, fica perda de energia. Mas no Mounjaro tem essas características. Tem, mas menos do que do Ozempic, né, da semaglutida. Certo. Então, aí por isso que a gente fala que ele é mais potente. E a perda de peso das duas também é diferente, né? O Mounjaro perde mais. Só que é um tratamento, aí eu explico para o paciente, é um tratamento. O Mounjaro, custo-benefício, ele é mais caro. Então, se o paciente começar aquele tratamento e ele pode pagar aquele tratamento, ele vai ter que manter aquele tratamento. O que não é interessante é a gente fazer só 3 doses de Mounjaro, que um monte de gente faz isso por conta própria. Começa com uma dose do Ozempic, aí vê que não deu certo e por conta própria vai lá, faz uso do Mounjaro de forma também aleatória. Então, que é muito importante a gente falar aqui também que precisa ter indicação médica, né? É uma medicação que a gente... Isso aí, vamos pro outro lado, né? É muito importante vai ficar ter uma agressivo indicação médica. Tem muita gente que faz uso por conta própria e a gente acaba perdendo uma medicação, assim, a oportunidade de usar uma medicação incrível. O real efeito dela. O real efeito dela é bem acompanhada, com planejamento completo, né? Com acompanhamento multidisciplinar, que é importante, né? Um bom educador físico, às vezes uma boa terapeuta, dependendo do paciente, dieta, nutricionista, assim, primordial, porque o paciente ele precisa entender como ele precisa comer, como ele pode aprender a comer. Porque quando a gente retirar a medicação, o paciente vai ter que manter aquele estilo de vida, senão ele vai reganhar peso, como tudo que ele já tentou anteriormente. Aí acende uma curiosidade minha, doutora. Quando a gente retira essa medicação, tem como a gente quantificar em porcentagem ou em quilos, de repente, esse... Vamos chamar de efeito rebote, né? Ele parou com a medicação, ele fez o desmame. Se ele não mantiver aquele estilo de vida saudável, treinando, fazendo a dieta, seguindo o plano alimentar dele com os profissionais, ele pode voltar ao volume que ele já tinha, aquele peso todo, ou ele pode até subir mais ainda essa questão desse peso dele. Muito interessante. O efeito rebote, que a gente chama, não é um efeito esperado da medicação. O que acontece geralmente, né? Que a medicação ela tem como, assim, primordial te manter mais saciado. Então, dependendo do tempo de tratamento que a gente faz com esse paciente, sei lá, 3, 6 meses de tratamento, a gente já conseguiu chegar aí no peso ideal dele, conseguiu melhorar todos os parâmetros, melhorar o estilo de vida. E a gente faz o desmame, tira a medicação, a saciedade dele volta como era anteriormente, não volta pior. É que o paciente ele acaba acostumando ou esquecendo como que é ter fome, ou como é que ficar saciado, como é ficar saciado, assim, não plenamente, né? Que a medicação ela tem isso, já que ela retarda a comida no estômago, então ela mantém aquela comida por mais tempo. Então fica mais fácil de tu ficar cheio, com aquela sensação toda hora de estar pleno. Vou comer, mas não tô morrendo de fome. E a fome é normal do ser humano. Então volta aquela fome, e se o paciente, principalmente, ele não tem toda essa base do estilo de vida, toda essa mudança, ele não aprende a se alimentar, ele não aprende a fazer atividade física, ele vai ter o reganho de peso. E aí, às vezes o paciente ele até reganha um pouco de peso porque ele come mais, faz superávit calórico, aí para de treinar ou não treina como estava treinando antes, aí realmente vai ganhar peso. Relaxa, né? Vai ganhar peso. Dificilmente ganha muito
né, se ele faz esse tratamento certinho, prolongado, como era anteriormente ou mais. Está correlacionado à situação do açúcar? Porque vamos lá, o Mondiaro veio para diabetes, tem um controle da taxa glicêmica. Sim. Correto? Que é o que pode acontecer na perda de peso, né? Você corta um pouco mais ali o açúcar, baixa um pouco mais o glicogênio, baixa um pouco mais. Tem a perda de massa magra junto, recorrente, pela falta de nutrientes e alimentação. A pessoa começa a viajar na maionese, porque a cabeça dela está em emagrecimento. E a gente tem isso na academia como balança negativa, né? Quando a massa magra baixa mais do que o percentual de gordura. Mas eu quero te falar, aí vamos supor, o retorno dele de consumo de açúcar, então, é mesmo que jogar o trabalho todo fora. É porque a meia-vida da medicação tem 7 dias. É por isso que a gente faz a aplicação dela semanal. Então, ela vai, a gente aplica, ela faz um pico. Geralmente, eu oriento os pacientes a aplicarem próximo do final de semana, porque é a hora mais difícil da gente fazer dieta. Boa estratégia. Então, a gente tem aquele pico da medicação, depois ele vai fazendo a queda e a gente aplica de novo. E é um tratamento, não é para fazer de 10 em 10 dias. A gente tem a orientação de bula lá, né, do que já foi estudado cientificamente, a gente tem que seguir daquela forma. E aí, quando o paciente desmama a medicação, tira a medicação, ele melhora metabolicamente, melhora a parte de insulina, a parte do colesterol. Tem muitos pacientes que melhoram também lipedema, quem tem lipedema. Tem paciente que melhora a parte dessa gordura visceral mais difícil, que é uma gordura de esteatose hepática, né, que é gordura no fígado. Que pra gente, na avaliação física, a pessoa ganha avaliação quando eu percebo que exatamente. Ela reduziu a gordura visceral. Que é excelente, ele tem esse potencial. Só que aí, se o paciente voltar com comer daquela forma, se o paciente continuar sedentário, ele voltar com os hábitos que ele tinha anteriormente, ele vai ter o reganho de peso. Tá. Ele vai ter também... Então, é muito importante orientar sobre isso, né? Vamos supor que o tratamento do medicamento, queira ou não, também ele vem para que somar. Você adquira outros hábitos, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta, isso. Que as pessoas acham que é uma varinha mágica, né? É uma varinha exata, isso que eu ia falar agora. Pode falar. Não, é que eu ia falar isso, que é muito importante, porque quando o paciente... ele vai já estudado, né? Ele sabe muito bem sobre essa medicação, ele conhece o vizinho, um amigo que está tomando e chega lá com aquela cabeça na consulta que ele quer essa medicação porque ele precisa efetivamente. Mas quando ele chega com aquela... depositando aquela esperança de emagrecimento milagroso na medicação... Igual o vizinho. Igual o vizinho, eu sempre alinho muito a expectativa com o paciente. Eu falo, olha, não é um milagre. E é um investimento muito alto, porque depois vai ser muito frustrante para você ver que você perdeu aquele peso porque estava inibindo a sua fome e depois você vai reganhar porque não melhorou o estilo de vida. E a medicação já não vai estar mais em efeito. E aí, eu geralmente não prescrevo para esse paciente, mesmo ele tendo sobrepeso, mesmo ele tendo critério de risco, a não ser que o paciente também tenha muito critério de risco e custo-benefício, é melhor fazer a medicação e eu faço. Né? Mas geralmente eu não faço, eu falo, converso com ele, vamos melhorar aqui alguns parâmetros, estilo de vida, vamos conseguir melhorar a dieta, melhorar poucas coisas, né, dentro da rotina bem real da vida dele, né, nada daquela coisa ideal que as pessoas pensam, e aí o paciente começa a ver resultado, e ele entende que é alimentação saudável, é atividade física, é controle do sono, que é muito importante. Eu tenho paciente que desconta muito na comida porque não dorme bem. Então, se o paciente não dorme bem, eu não consigo entregar essa medicação para ele, porque ela não vai ter a maior eficiência dela, sabe? Então, vai ser um investimento que não vale muito a pena. Então, eu melhoro o estilo de vida dele, eu melhoro a qualidade do sono dele. A gente trabalha com outros profissionais, né? Um bom educador físico, nutricionista, terapeuta, para a gente conseguir melhorar aquele estilo de vida dele e somar com a medicação, e não depositar na medicação um milagre. Perfeito. Falaste ali sobre a aplicação. Vamos supor, ela tem praticamente uma dosagem gradual. Qual o objetivo? É só quando chega na perda de peso ou vamos supor, ele tem o limite? Vamos supor, o tratamento. Eu vou fazer um tratamento com você 3 meses. Ou não, o tratamento é quando atinge o objetivo, perda de peso. O tratamento de cada paciente, assim, a gente precisa entender que paciente é esse, o quanto de perda ele precisa, como que está a insulina dele, colesterol, ajuste metabólico, né? Qual é a nossa meta? Então, eu sento com o paciente, conversa, a gente traça uma meta e cada paciente reage de uma forma diferente à medicação e às dosagens. Então, tem paciente, por exemplo, que já fez uso de altas doses de Ozempic por conta própria. Dosagem dele limite, qual é essa dosagem limite do Mounjaro? Existe a dosagem limite?
Existe 15 miligramas semanalmente. Eu nunca cheguei nessa dosagem. Assim, o medicamento ele é tão potente que a gente consegue Tem tratamento, eu nunca chegou nessa dosagem, né? Em tratamento. Tem paciente que por conta própria, por conta própria ele já chegou nessa dosagem e perdeu metade do músculo dele, né? Sim. Porque é isso que a gente precisa avaliar. Então, já que ele tem esse potencial de saciedade, não faz sentido a gente aumentar a dose da medicação se ele já está muito saciado, se ele não consegue comer bem. Se eu aumentar a dose de medicação para esse paciente, ele vai ficar sem comer. Aí ele não vai ter nutriente nem para fazer quebra de gordura, que é a lipólise. Não vai comer carboidrato, o corpo não tem energia. Aí é quando o corpo busca energia mais do músculo do que a gordura. Aí a gente tem aquela perda negativa. Boa. Que não esperada, né? Que ninguém quer. Boa explicação. Aí vem lá o Zé Bonitinho, né? Tá ali tomando seu 0,5 de Mondiaro, certo? 7 dias. Chegou lá o cara trincado que tá tomando já 1,5. Aí ele faz o quê? Ele não obedece a doutora. Ele obedece quem? O vizinho. E tem muito paciente que acha mesmo que assim, é o aumento da dose alta que vai fazer a diferença, que vai deixar ele mais magro. E não é uma soma de fatores. Né? E que é muito importante é suplementar aquele paciente, porque o paciente que não faz acompanhamento médico, que toma só essa medicação e não faz um acompanhamento nutricional, não come o que o corpo precisa para nutrir no dia, é um paciente que começa a ter sintoma de tristeza, cansaço extremo, é um paciente que a gente até perde, que eu digo assim, né, que é um paciente que tinha indicação de fazer a medicação, mas faz por conta própria e chega no consultório já todo desandado. E olha, eu posso garantir para você aqui que, devido à estética que a gente vê na academia, nas academias, na verdade, é coisa surreal. Eu acho que a metade não obedece a orientação médica. O porquê? É isso aí que deixa a gente preocupado. Geralmente, quando chegam com a gente percebe que a pessoa... É evidente a entrega estética do Mondiaro na pessoa. É isso que eu queria te falar. As características. Cabeça, perde perna muito rápido, entendeu? Muita flacidez. Quando retorna para atividade física, cara, eu vou falar para vocês porque eu tenho vários clientes que fazem uso, né? E esteticamente o visual entrega na cara que ela tá fazendo uso do Mondiaro. Então são as características, né? Parece que tá com uma cara meio doente, definha demais. Musculatura da perna, eu acho que é a primeira que vai embora. Quadríceps. Perna fina, quadríceps vai embora. É uma fraqueza tremenda. A pessoa, quando retorna, procura, tio, por favor, eu preciso retornar. Só que, cara, a performance da pessoa tá lá embaixo, a força muscular tá lá embaixo. Às vezes eu fico com pena de colocar a plataforma do leg press da pessoa. Que perde força, né? Não tem energia, o músculo ele não consegue levantar. Aí eu tenho vontade de perguntar, amigo, tu tá sendo orientado? Sério, o médico tá fazendo por, sei lá, vontade própria? Porque não é possível, cara, que uma médica não esteja vendo o que tá acontecendo com você. Você não está saudável visualmente pra mim. Entendeu? Eu acho que se eu pedir pra te correr na esquina, tu cai. Que pelo menos a parte de funcionalidade saudável do corpo você tem que ter. Não, e isso é muito comum acontecer mesmo com o paciente que não faz acompanhamento, né? Que é aquilo, o paciente acha que é a medicação que vai salvar ele, que vai emagrecer ele. Mas a custo de quê? Se for a custo de músculo, não vale a pena de jeito nenhum. Tu tá perdendo dinheiro e uma coisa muito preciosa que é o músculo. Porque para construir, pra gente reconstruir, dá muito mais trabalho. Né? Eu tenho alguns pacientes hoje fazendo o processo de emagrecimento com o Mondiaro, que seguem muito bem o planejamento e estão fazendo uma recomposição corporal incrível, perdendo uma boa quantidade de gordura e ganhando músculo. Por quê? Porque segue as orientações nutricionais, porque bate meta de proteína, porque dorme bem. Então é um paciente que tem energia, é um paciente que está bem, mas ele está saciado. Ele está ajudando, a medicação vem para ajudar, para somar, e não aquele paciente que está bitolado e tem aquela crença que comer menos e não comer nada que vai emagrecer ele. Porque não, o corpo ele precisa viver, a gente precisa nutrir, né? A gente tem aquela taxa metabólica basal, quanto de energia que o corpo precisa para sobreviver. A gente tem que trabalhar com isso, tem que fazer esse balanceamento nutricional e de suplemento também. Porque já que a gente não consegue comer o suficiente, faz um déficit calórico mesmo, a gente precisa suprir o que a gente não consegue na dieta. A gente vive numa geração de imediatismo, né? Então, assim, acaba que, como o Stefson está falando, tem vários alunos
que eles não vivem uma rotina. É uma coisa muito legal que eu estava falando desde o início, é gerar essa rotina, né? A gente entende que por gerar a rotina a gente precisa pelo menos de uns 30 dias para o cérebro entender esse comando de você entender que você vai comer saudável, você vai dormir melhor, você tem que mudar hábitos, enfim. E nessa geração do imediatismo, a gente vê as pessoas usando a medicação para eventos sociais, para um planejamento a curto prazo. Um exemplo, eu preciso ir para um casamento, vamos supor, daqui a uns 2 meses. E aí a pessoa está até numa pegada boa na academia, está treinando direitinho, está acontecendo, mas entra aquela coisa que a gente já está conversando desde o início, de você olhar e não dar valor no resultado que você está tendo. Aí você quer acelerar aquilo, ela vai, faz todo aquele protocolo, conversa com o médico, escuta, mas é como você está falando, né? Ela já estudou na internet, vamos dizer assim, né? Ela tem todos os assuntos ali abertos para ela, a informação. Ela vai com o médico muitas vezes até só para saber qual o risco de repente ela fazer uma aplicação até por conta própria, porque ela precisa alcançar, né, aquele resultado. Eu falo isso por quê? Porque às vezes eu tenho alguns alunos que estão bem, estão treinando, estão fazendo atividade ok, está acontecendo, fazem as avaliações, né, tem avaliação física. A avaliação física é positiva, a pessoa está com nível legal de muscular, de massa magra, está com nível legal também de gordura, está ali certinho. Mas aí ela se olha no espelho, eu acho que é algum detalhe, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, ela fala assim, poxa, mas só 0,5 de manjar eu resolver isso aqui, ó. E aí, estou comentando isso porque a gente está falando muito de olhar para o vizinho, né? Acabou de falar de o cara chegar na academia com 0,5, ver o que usou em e-mail, porque ele está com o abdômen trincado, pô, é aquilo que a gente estava conversando. Quero o resultado desse cara. E aí, querendo ou não, a informação está soltando, ele está rolando, aí o cara na resenha, tô tomando um e-mail. Aí o cara dessa hora ele se cala, né? Só aquela resenha, ele fica calado assim, tipo, um e-mail, né? Então preciso aumentar um na minha, né? Se eu pegar um... Se a doutora perguntar, eu confirmo. E aí, uma parada legal que você está falando aí, tipo assim, que a gente tem alunos que realmente fazem uso e que já estão definhando, né? Na verdade, a gente está vendo que já não está sendo mais saudável. E por muitas vezes eles até, vamos dizer assim, eles contam a versão deles e se bobear, vão até pro médico e falam que estão fazendo o protocolo certinho. Mas eu tenho alunos que falam assim, tipo assim, não almocei hoje porque eu queria treinar e quero perder mais hoje. Entendeu? Tem essa consciência de mas eu perder até fiz essa pergunta, mas eu acho que no uso do Mondiaro, eu acho que para pessoas que já são praticantes de atividade, que já são atletas, eu acho que o resultado é mais positivo, é mais benéfico, entendeu? Porque são pessoas que já têm hábitos, entendeu? Já têm uma consciência do que querem. Realmente, até para as que usam pelo fator estético, tá entendendo? Tem uma noção melhor do que comer, do que retirar e de como treinar. Diferente das pessoas que vêm com tratamento, vou dizer as pessoas comuns, que praticamente são sedentárias mesmo, né? Uhum. Para incutir isso na cabeça delas sobre atividade, sobre uma refeição saudável, uma alimentação saudável, que ela tem que mudar a rotina, criar novos hábitos, eu acho que isso aí é muito difícil. Ela acaba apelando, vamos supor, para o próprio vizinho. Eu não quero, doutora, vai demorar muito, porque eu já vi que a pessoa ali, mas só que o cara já tem hábitos saudáveis há muito tempo. Sim. Eu acho que é o excesso de comparação. Acho que o maior problema hoje é esse, assim, porque todo mundo conhece alguém que está fazendo essa medicação. E todo mundo tem um parâmetro de quanto aquela pessoa perdeu, né? E a pessoa fala, nossa, tá tomando Mondiaro por isso. E que acha que é só essa medicação. Doida pra tomar. E acha que é só essa medicação. E não é uma sequência de fatores, né, de orientações que tem que seguir. E o paciente também se sente frustrado, porque às vezes a gente está perdendo super bem, perdendo 5 quilos no mês, que é uma perda significativa, né? E de composição corporal lá, perdendo porcentagem de gordura visceral, diminuindo a quantidade de gordura, melhorando ali, mantendo aquela massa magra, até ganhando. Só que pra ele pensa, poxa, tem um amigo meu que tomou e perdeu 10 quilos no mês. Só que perder 10 quilos no mês não é saudável. Isso. E ninguém ganha 10 quilos no mês, entendeu? Fala assim, quanto tempo você demorou pra ganhar esse quilo? Por que você tá agora querendo perder tudo em um mês? Não é saudável, sabe? Quando a gente faz essa perda muito agressiva, aí o paciente Mas isso parece um troféu, sabe, né? Isso no mundo fitness é um troféu. Perdi tanto. Como é a comparação? Cara, minha amiga, ela tomou o Mondiaro. Cara, tá linda, perdeu 3 quilos. Ixi, a minha melhor ainda, perdeu foi 10 em uma semana. Uma aplicação. Só que ela não tá entendendo isso que a doutora acabou de falar. Cara, que isso é uma
faz um mal danado, entendeu? Isso não é saudável, não é esse o parâmetro que a gente quer usar para uma perda de peso saudável, né? E cada um tem o seu tempo, o seu processo e o quanto está seguindo as orientações e como o corpo responde também. Isso é importante falar. Porque tem alguns pacientes, poucos pacientes, que não respondem tão bem à medicação. Ou uma dose mais baixa da medicação e a gente precisa fazer uma dose mais alta. E aí para esse paciente é frustrante. Por que eu preciso fazer uma dose mais alta se minha amiga perdeu tanto com essa medicação? Hoje eu recebi de uma pessoa no Instagram falando que ela comprou a medicação da farmácia, que é uma coisa que eu sempre falo, né? É muito bom a gente comprar essa medicação, né, de forma certificada, porque tem muita falsificação no mercado. Eu recebo todo dia no consultório alguém fazendo essa medicação, só que é uma medicação falsa, que a gente não sabe a procedência Sério dela. mesmo? Muito. E aí... Olha aí, galera, tá vendo? Tem um monte de aluno, hein? Vocês já entenderam que não é nem pelo medicamento, né? Foi a cabeça de vocês. E o que, assim, até em consenso com outros médicos, a gente conversando, discutindo o caso clínico, a gente acredita que, assim, algumas pessoas falsificam essa medicação colocando a semaglutida, né? Que ela também tem um potencial de emagrecimento. E que também, às vezes, dá muita náusea, muito enjoo. Outra, é o placebo. Porque a pessoa já está habituada ao quê? Se você der água para ela, ela vai emagrecer. É isso. Um chá de limão. Eu contei uma história de quando eu comecei a personalizar, lembra? Tem uma senhora que me procurou junto com a neta dela. E, cara, 3, 4 meses, acho que eu personalizando. Cara, na grama, a mulher não mudou nem para cima nem para baixo a balança, nem nas avaliações. E eu, amigo da neta dela, Natasha, é o seguinte, fiz uma avaliação e deu BO, que foi... Nem pra cima nem pra baixo, tô preocupado. Ela, Esther, essa minha avó é o seguinte, ela que prepara a refeição pra cima e pra baixo, ela que prova, ela que se alimenta, ela tá na cozinha e tal, e é doce, ela é muito forte nisso. Caraca, a gente vai ter que usar uma estratégia. Quem é da antiga vai saber o que eu tô falando. Quem lembra do Vitismilax? Porra, foi muito longe. Lembra? Não. Era um termogênico, com conta-gota. Acho que tinha até, não sei se tinha alcatrão dentro, ele queimava pra caramba, parecia um conhaque. Vitismilax. Não sei, eu sou muito nova, tio. Bota no Google aí. Vitismilax, é conta-gota. Cara, aquele frascozinho tinha conta-gotas. Eu peguei aquele bichinho, tirei, coloquei água e essência de baunilha dentro. Antes de vender pra ela, eu falei... Fulana, um amigo meu tá vindo dos Estados Unidos, que a moda era essa, né? Falar que o medicamento vem de fora, né? Que é pra dar um efeito na venda, né? Pra valorizar a venda, né? Só presta importado. É assim que é fazer no mundial. Aí, sério? Aí eu falei, tal, custa X, ele vai trazer, cara, isso é o que a galera da luta usa. E chegou a perder 20 quilos, 30 quilos pra lutar. Sério, Steph? Pronto, deixou pra lá, não me deu mais confiança. Eu falei, pô, não funcionou, bicho. E passou lá mais 2, 3 semanas, ela, meu filho, e aquele negócio que você falou que ia chegar? Eu falei, a senhora não pediu, eu deixei pra lá, ainda deu uma difícil, já tava no bolso, né? Ela, peçam pra gente experimentar, quanto custa? Eu falei, X valor. Aí beleza, eu falei, caraca, o bicho vai dar merda. Mas vamos lá. Chegou outro dia, eu falei, tia, tá aqui pra sala rapidão. 3 gotinhas embaixo da língua. 3 gotinhas, foi pra esteira. Agora olha só como é a cabeça da pessoa, né? Ela saiu da esteira e falou, meu filho, tu sabia que eu tô me sentindo mais disposta? Aí veio os pós, né? Eu falei, tudo bem, só que é o seguinte, como a senhora já tomou as gotinhas milagrosas, a senhora não pode açúcar, não pode isso, que era praticamente com que ela trabalhava. E ela, mas meu filho, isso é difícil, porque eu mexo cozinha, faço assim, assim, assado. Eu falei, então, a senhora vai ter que decidir. Aí pronto, passado mais uma semaninha, a Natasha, cara, é o seguinte, ela arrumou uma ajudante, assim, assim, assado, foi. Na brincadeira toda, depois de uns 4 ou 6 meses, tivemos o quê? 15 quilinhos ali de balança. Muito pesado, né? Porque ela levou a sério, ela começou a fechar a boca, foi de vontade própria. Antigamente não tinha essa base nutricionista, era cada um por si, e Deus por todos, tá? Mas é uma história. O que eu queria, rapidão, reiterar é o seguinte. Então, mão de ar hoje, você acha muito um público melhor de trabalhar? A galera que é atleta da academia ou a galera que é para tratamento? Onde você vê a dificuldade? Tratamento ou resultado estético? A dificuldade é o de tratamento. Tratamento? Porque assim, a dificuldade que eu tenho com o pessoal da estética é mais na parte de convencer que a importância da nutrição. Entender a boa relação que ela vai ter com a comida.
E com a parte do tratamento, geralmente é um paciente sedentário, é um paciente que não come bem, é um paciente que já chega ali no nível que está numa fila da bariátrica, um paciente já hipertenso, obesidade grau 3, é um paciente que já tem, de todos os parâmetros, ele tem 100%. Então eu tenho que falar sobre sono, a importância do sono, que é uma coisa que é o pilar para mim, é o sono, porque é a hora que o teu corpo se reabilita, a gente não consegue reabilitar de outra forma. Então tem muito paciente homem, fala, pra mim não, eu durmo 4 horas, que eu preciso trabalhar, que eu preciso ser proativo, que não sei o quê, e aí dorme só 4 horas. E aí o paciente não consegue produzir a testosterona o suficiente. Vocês estão rindo, estão se olhando aí? Eu tô achando que vocês não sou eu, eu também não. Não sou eu, mentira, eu durmo 3 horas. Eu durmo 12 horas todo dia. Caralho. Em pé na academia. Em pé na academia. 12 horas. É o personal morcego. E aí, é a hora que o corpo tem para aquele sono profundo, reparador, para reabilitar o corpo, reparar o corpo, para preparar ele para o dia seguinte. Se a gente não valoriza o sono, eu não consigo, eu só fico tampando o buraco, entendeu? Eu fico só dando pré-treino, eu fico dando outros estimulantes. Eu tenho que dar remédio para dormir também, porque é um paciente que está hiperestimulado e tem dificuldade de dormir ou muito ansioso. Fazendo reposição hormonal, reposição de nutrição, porque durante a noite ele não está tendo aquele sono profundo reparador. Duda, e essa parada da saciedade? Vamos supor, a pessoa aplica, como é que eu vou inserir um cardápio? Pelo menos é o que eu ouço a maioria reclamar, né? Cara, eu não tô com fome, não me dá fome. Como é que é? Empurra, obrigado? Como é que acontece aí? Como é que faz? Não, faz a comida, tem que comer. Eu aviso pro paciente, claro, né, não é pra passar mal, né? Se tiver acontecendo isso, aí que eu sempre alinho muito bem com o paciente, antes de dobrar a dose, de fazer aumento de dose, de mudar, né, o nosso planejamento ali, eu preciso desse feedback do paciente. Ele precisa se alimentar, ele precisa comer. Então, se o paciente não come, entra naquilo que a gente está conversando. Ele faz um déficit calórico muito agressivo e acaba perdendo mais músculo do que gordura. Ou perdendo a mesma coisa de ambos, entendeu? Que também não é saudável, não é o esperado. Certo. E aí ele precisa comer. Então a gente tem que fazer uma dose. E aí a gente vai testando, né? Tem paciente realmente que, cara, zero fome, mas come empurrado, digamos assim, fica saciado com aquela quantidade de comida e tá tudo bem, né? E tem paciente que passa mal. Aí a gente tem que reavaliar esse paciente, porque a nutrição, ela é importante. Alguns pacientes a gente tem indicação até de fazer nutrição endovenosa, né? Algumas vitaminas, alguns nutrientes que ele não tá conseguindo fazer, né? Principalmente o paciente é um paciente que tem muito sintoma com a medicação. Mas isso é uma coisa que a gente precisa estar avaliando mesmo semanalmente e, assim, ter muito critério para aumentar a dose. Então, o paciente acha que o aumento da dose é que quanto mais medicação, mais eu emagreço. Não é. Porque quanto mais medicação, tu fica mais saciado, mais déficit calórico. E aí, às vezes, o corpo até entra num estado de platô. Ele dá uma travada, porque ele não tem energia, ele não tem suprimento suficiente. E até para quebrar a gordura, a gente precisa de energia, a gente precisa de comida. Aquele corpo parece estar ressaqueado 24 horas, né? Exatamente, exausto, sem energia nenhuma, sem foco. Aí é um paciente que começa a desnutrir, porque ele também não tem nutriente. Aí mexe com o sistema nervoso, ele começa a ficar triste, deprimido. Então aí é um paciente que eu usei Mounjaro, só que eu fiquei com vontade de chorar, triste. Mas é porque é um paciente que não comia, então ele não entregava nenhum tipo de vitamina, nutriente do corpo. E aí, vitamina B12, por exemplo, ela é muito importante para essa parte do humor, da saúde mental. Às vezes eu acho que tem alguma coisa a ver com... Tenho certeza, com o emocional, né? Vamos supor, a pessoa que ela tá bem gordinha, ela começa a tomar um Mounjaro, ela percebe os resultados, aí vem os elogios externos, né? Cara, sim. Caraca, irmão, tu mudou muito, ficou muito bacana. É a tal da validação, né? Tem a validação. Só que acontece, na cabeça dela, ou eu vou aumentar a dose, ou eu vou fechar mais ainda a boca porque eu quero que me elogiem de novo. Tem aquele... Só que se ela aumentar a dose, ela vai gastar mais, então ela prefere fazer o quê? Mas a maioria é visual. A galera que vai procurar um Mounjaro, tu acha que a maioria, eu tô ali, sem brincadeira, falando a verdade, acho que não tá pela saúde não, irmão. Tá pelo estético. Tem muito só precisa secar. pelo estético. Exatamente.
É o que eu tô te falando. Mas é isso que eu tô te falando. É um paciente que vai lá comigo também, muito, que procura ajuda, mas tem paciente que é isso. É uma medicação para emagrecer, que já tentou outras de tudo e compra lá por conta própria. Então, a grande o famoso esmagadora... preguiçoso, não consegue fazer uma dieta. É isso. Tem uma palavra chamada prioridade na musculação. Se você não consegue priorizar uma dieta, entendeu? Você vai terminar de aplicar o Mondiaro ali e vai voltar ao estado normal, preguiçoso. Né? Só que com menos dinheiro, né? Porque o investimento é alto, é uma medicação cara. É isso que você falou ali sobre, cara, que a aplicação de um não é parecida com o outro. Na nossa área, né, tem a lei da individualidade biológica, né? E eu vou falar aqui para os nossos ouvintes, para quem utiliza ou até para quem se alimenta, quem faz dieta. Não significa que a dieta de 1.200 calorias do fulano A vai fazer o mesmo efeito em você. O que é a lei da individualidade biológica? Você pode pegar um grupo de pessoas, colocar dentro da mesma bolha, a mesma alimentação, eles terem o mesmo treino, o mesmo período de descanso, mesmo assim os resultados serão diferentes. Entendeu? Exatamente. E aí, sobre aquela paciente que tu falou sobre a mentalidade, né? Que tu deu um pré-treino aí e ela percebeu o efeito. Placebo, sim. Exatamente. A mentalidade, ela faz total diferença no nosso tratamento. Então, eu sempre alinho essa expectativa com o paciente. E quando eu entendo que aquele paciente está com aquela mentalidade de milagre, sabe? Estou pagando o meu emagrecimento, porque tem gente que chega lá, olha, eu quero fazer um protocolo, um tratamento, pode botar aqui pra mim que eu quero emagrecer não sei quantos quilos até pro meu casamento, ou pra algo assim. E aí eu explico pro paciente, olha só, tem um objetivo, não se compra o emagrecimento, não existe isso, a não ser que você vai voltar pro seu peso ideal se você não fizer todas as mudanças. A medicação, ela é uma ferramenta, ela não é milagre. Assim como que eu expliquei sobre a bariátrica, que tem paciente que fala ou é isso ou é bariátrica. Eu falo mais a bariátrica, depois de 2 anos, depois que a gente faz aquela perda agressiva, né, 30, 40, 50 quilos, a taxa de reganho é muito alta, porque o paciente não mudou o estilo de vida. Eu tenho um aluno assim. Caraca. Paciente pós-operado. Assim, ele já fez a bariátrica, já fez todo o procedimento estético, aquela LED de caramba 4 e... Costura a boca dele. Agora ele foi... Aí é esse paciente que eu tenho que trabalhar a mentalidade com ele. Eu envio ele com uma terapeuta comportamental, a gente trabalha, faz Eu acho que deveria vir antes isso aí, né? Eu acho que deveria vir antes. Com certeza, e até que a gente precisa dar laudo pro paciente, né? Liberar o paciente para fazer uma bariátrica. E antes eu explico muito bem pro paciente o que é uma cirurgia bariátrica, que é uma mutilação do estômago, né? Tem paciente que tem indicação, que tem, assim, muito critério de risco de vida, e tudo bem, assim, a nossa última alternativa. Mas essa medicação, ela é excelente, ela veio para salvar, mas mudando a mentalidade do paciente. O paciente tem que entender que ele vai fazer a medicação, mas que junto com isso, ele vai mudar o estilo de vida dele, para ele nunca mais voltar para aquele peso. Aí eu falo pro paciente, olha, a gente vai eliminar os pesos, a gente não vai perder. Porque quem perde acha, encontra. Então a gente tem que eliminar. É o que acontece. Todo mundo tá ali para perder peso. Não interessa quem vai embora. Se é massa magra, massa gorda, se é retenção. A pessoa quer ver a perda de peso, hein? E ponto final. É o que está acontecendo. Mondiaro, menores de idade, e aí? Como é que tá essa relação? Então a gente não tem indicação para fazer, né? A gente precisa avaliar o critério de risco do paciente, né? Então tem acho paciente que tem um impacto mental e emocional muito grande quando a criança ela passa a utilizar o Mondiaro, até porque a galera é um pouco mais jovem, né? Tem um pouco mais de precipitação de mostrar para o meio onde ela convive, que é muito forte, que a mudança estética realmente a valoriza ele no meio dos amigos. Vamos supor, as pessoas não obedecem hoje em dia a evolução hormonal da criança. Aí coloca o Mondiaro. Já interrompi ali um processo natural do organismo. Aí a criança fala o quê? Eu vou comer Bob's. Sabe por que eu vou comer Bob's? Porque amanhã eu faço o quê? Eu aplico de novo o Mondiaro. Eu tô te falando isso porque eu tenho um caso. Tem, tio. Eu nunca... Desculpa, você tá me escutando, é pra você mesmo, tá? Não vou citar o nome. Se esperta. Mas eu tô doido que a Duda responda. Eu não atendo crianças, né? Não tem indicação de fazer esse tipo de medicação em crianças.
a gente precisa avaliar justamente aquilo, assim, é uma base, a gente precisa construir, principalmente para a criança que está em fase, né, a criança e adolescente está em fase de desenvolvimento. A gente precisa entender qual é a relação que aquela pessoa tem. Eu atendo algumas adolescentes que têm bulimia, né, que é um transtorno de imagem, que elas não se aceitam daquela forma, não veem daquela forma, e aí algumas vomitam, né, para poder... se arrependam de ter comida, aquela quantidade de comida, e em tratamento, então, essa paciente e pacientes que não têm esse transtorno, mas estão em estado de obesidade, a gente precisa fazer um acompanhamento psicológico. É assim, a base do tratamento, é entender o que Às acontece vezes eu acho que com em casa o problema, Duda, sabia? E tem isso também, assim, por que aquela criança, ela come naquele volume? E aí a gente entende que é o pai, a mãe, é como ela foi criada. Aí vem coisas ali, né? Tinha que falar da alienadas já vem lá da educação. É uma das coisas que eu não atendo criança, porque no comecinho que eu comecei a atender, eu atendi algumas crianças e era extremamente estressante emocionalmente pra mim, porque os pais falavam, essa criança só come besteira, briga com ela. Sendo que assim, eu falo, cara, ela só quer levar besteira pra... É a criança que manda no pai, né? Aí eu falei, como que eu vou brigar com uma criança que tem 11 anos, que tem 10 anos, se né, ou 7 anos, que eu também atendia 7 anos, como que eu vou brigar com essa criança que quem faz a comida dela não é ela que vai no mercado, não é ela que cozinha, né? A gente tem que ensinar pra criança, né? Então, por isso que é importante da introdução alimentar ser uma introdução completa, é uma fase importante pra criança. Né? Então, aí era muito desgastante pra mim, porque eu explicava pro pai que não era a criança, era a família que tinha que mudar, porque a criança, ela aprende, por exemplo. Então, se o pai tá comendo chocolate, tá comendo miojo à noite, ele vai querer que o filho compre, e ele não faz. Mas isso vai dar errado, sabe, né? Mesmo com o Mundiaro, o porquê é bem assim, se os pais não conseguiram ter pulso na alimentação, que é algo mais básico, dentro de casa, imagina com medicamento. Eu comparo ele que nem um celular. Quando o pai chega em casa, chega cansado, tá lá seu filho querendo atenção. Querendo brincar? O que compete com a atenção? Dá o celular para ele. A tela. A mesma coisa que você pegar uma jovem nessas características. Cara, ela tá desse jeito, vomitou e tal, não tá se vendo no espelho, tá crisando e tal. Uma canetinha de Mondiaro. Aí que eu digo que já vai pro outro lado. Tá entendendo? É quando o pai não tem um pulso. Eu acho que tem tudo a ver primeiro. Sim. Dentro de casa. Dentro de casa. E aí a gente tem que tratar os pais pra depois a gente tratar a criança, né? Então... Entendeu aí, né? E aí o adolescente, eu sempre converso com ele, né? Que já tá mais formado, a gente precisa entender por que ele se comporta daquela forma. Porque ele busca as emoções através da comida. Porque esse é o nosso mal de hoje em dia, né? A gente entende que a comida é pra matar a nossa fome, e não é. A comida é para alimentar e nutrir o nosso corpo. Essa é a função da comida. Então tem paciente que fala, eu não gosto de comer isso. Eu falo, cara, eu também não gosto de trabalhar, né? Se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro, eu não vivo. Na verdade, a nossa cultura, né? Tipo, é aquela história. Tipo, não quero ser rico porque o dinheiro corrompe, o dinheiro faz mal. Esses crédulos. É mesmo que você está falando, né? Não, vamos comer para matar a fome. Ou seja, faz o bandeco aí, bota o que tiver e vamos comer todo mundo. Mas essa questão que você está falando, Stefson e doutora, é muito interessante. Por quê? Porque nós já trabalhamos com crianças, né? A gente já teve lá uma área kids, onde a gente fazia atividade física. E aí quando a gente buscava, uma vez ao mês a gente buscava reunir os pais para entender um pouco mais os filhos, eram 4, 5 pais só que iam. Assim, sei lá, a gente tinha umas 30, 40 crianças. E aí a gente fazia as avaliações, tanto posturais quanto comportamentais. A gente tinha um pedagogo que avaliava as crianças também em relação a essa questão psicológica. E a gente chegava só a um ponto de tudo: casa. A gente a gente pedia para que os pais complementassem o funcional com algumas atividades em casa e em família, que era justamente para você reunir a família em algum momento, para você passar o vínculo. Exatamente, para tu passar pro teu filho, né, de repente algo legal e que ele, tipo, poxa, me inspirei, meu pai, meu exemplo, minha mãe e tal. E aí você via, tipo, ali daquela gama toda de crianças, só 3 ou 4 alunos que mandavam um videozinho que a gente pedia com o pai ou com a mãe fazendo atividade. Os mesmos que iam pra reunião, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente percebe, porque essa questão que estou falando, porque eu tive um caso recente, eu dou aula para adolescente ainda, e aí eu
esse adolescente é sedentário, ele começou a treinar agora, né? Tem outras questões também. Só que quando a mãe levou ele na endócrino, já passou a canetinha. Ela falou pra mim assim, olha, ele disse... Solução rápida. Exatamente. É que a gente estava falando de imediatismo. Né? E aí também tem uma outra questão, que a gente não vai aprofundar, lógico, mas a questão comercial, né? Aquilo que a gente trocou até a ideia assim, não, eu vou mostrar que eu sou bom agora, né? Vou dar resultado logo agora para ela ver que o negócio é bom. Mas assim, o que a gente está falando? A gente está falando dos caminhos curtos, né? Do imediatismo. Então assim, ela conversou com ela, voltou e falou assim, ele quer propor a canetinha para ele, eu falei, não. Eu lembro que eu falei assim pra ela, vamos fazer o seguinte, leva no endócrino, pede os exames, vamos ver como é que tá todas as funções dele, as funções hormonais e tudo, ver como é que tá as vitaminas, esse menino começou a treinar agora. Deixa pelo menos ele ter 3 meses de treino certinho pra gente ver o que vai acontecer. E aí tá o rapaz hoje, né, treinando, tá bem, tá conseguindo emagrecer, legal. Tava com as vitaminas realmente baixas, tava com um problema de hipertiroidismo. Então assim, aí começou a tratar isso. Então a gente percebe que por muitas vezes realmente essa questão falando do adolescente e da criança, né, a autoimagem ou a questão dentro de casa, os pais não têm esse pulso, ou tá muito cansado, não quero, não, faz o seguinte, moleque, pega o celular aí. Ou simplesmente dá só o que a criança pede porque não quer ouvir a criança, não quer brincar, não quer entender o mundo da criança. Cara, pra mim tem tudo a ver essa parada de casa, né? É um reflexo, né? Vem aquela questão. Atalho, sugestão rápida, com certeza eu vou ter uma disfunção mental, algum atalho mental também. Tá entendendo? Só que é o seguinte, os pais não estão preparados para isso. Eu falei, hoje em dia eu me preocupo porque o Mondiaro virou a varinha mágica. Sim. E hoje não tem faixa etária. Né? Isso que a doutora não pode escutar, vamos já falar sobre Mondiaro anabolizante, tá, doutora? Não fique nervosa não. Brincadeira. Não, o que me deixa preocupado é justamente sobre isso, porque é claro que para ela é meio difícil que não aparece, mas pra gente conviver na academia, naquele cotidiano, naquele furso todo, cara, o que a gente tem de história, que a gente vê ali as pessoas fazendo, que a gente vê as pessoas se automedicando, tá entendendo? Sim. É o efeito espelho ali, a mina fez com a filha dela, ela fez com o vizinho, ela usou isso, ela foi com o fulano, o farmacêutico que aplicou, o vizinho que tá aplicando. Então, cara, o negócio virou uma briga pela perda de peso, entendeu? Não interessa se vai fazer mal pra minha cabeça, vai ser mal. Não interessa a qualidade, né? Não interessa. E eu acho que essa é a importância de ter uma profissional no meio lhe orientando relacionado ao Mondiaro, né? O porquê? As pessoas que se autodosam, né? Que depois procuram a academia, depois da autodosagem, acontece muito. A gente chega lá na academia, já perdeu 15, 20 quilos e agora eu vou treinar. E aparece naquele efeito papel lá pra gente, né? Aí eu começo a perguntar, cara, e aí? Quem foi que te orientou? Nada, irmão. Comprei ali a dose, mandei o vizinho aplicar, perdi 20 quilos e estou aqui de volta. Chat GPT. Só que quando a pessoa vem toda quebrada pra gente, né, cara? Mentalmente, emocionalmente. Aí ela entra na academia se achando o último biscoito do pacote. Aí quando a gente coloca ela com halteres de 1 quilo, ela não consegue levantar o braço. Exatamente. Aí fica frustrada. Aí sabe o que acontece? Não volta. Aí a gente também acontece também no meu consultório, né? O paciente, quando eu explico sobre a expectativa da medicação, a importância de todas as outras orientações a gente seguir, né, no nosso planejamento, o paciente fica frustrado assim, cara, achei só que era só a medicação que eu ia conseguir, porque meu fulano não foi. Então, e eu falo pra ele, se você não está disposto a seguir, não vale a pena fazer a medicação. Eu não vou prescrever, entendeu? Porque realmente não compensa, não vale a pena. E já é um paciente que está com uma mentalidade que então a gente vai ter um reganho depois. Aí o paciente vai ficar frustrado, vai falar que eu prescrevi uma medicação caríssima, gastou um dinheiro e eu não... Porque apesar de eu conversar com ele e eu explicar para ele que eu não estou te prometendo emagrecimento, eu não estou te vendendo uma medicação incrível, que não é isso que eu faço. Eu estou te indicando uma medicação para o seu caso, que vai fazer total diferença, mas você precisa fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, se você não estiver disposto a fazer a sua parte, não vale a pena investir na medicação. Cara, agora vamos falar o lado bom da história, né? Vamos supor, mas eu acho legal, agora o outro lado do tratamento, né? Dessa ferramenta,
Eu acho que vocês conhecem ali o JP, não vou dizer que ele tá tomando, tá? É um cara que é desse tamanho. E, cara, eu acho que bem assim, ó. Pra aquele cara, essa ferramenta foi bem interessante, tá entendendo? Não tem aquele nosso colega, nosso amigo que tá brigando, e a gente já sabe que o problema dela é a alimentação, é a cabeça, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um empurrãozinho, e quando ela faz o uso da canetinha, quando ela faz dessa ferramenta, que você percebe a qualidade e fala, cara, isso veio pra salvar essa mulher. Só melhorou, né? Aí ela dá uma continuidade na vida dela. Que ela já vinha Que também fazendo. tem uma outra fatia que a gente vê, né? São pessoas que tornaram-se uma prioridade. Cara, eu vou utilizar, mas eu quero que ao mesmo tempo eu vou aproveitar esse time aqui para mudar meus hábitos alimentares, a mudar meu comportamento, meu estilo de ver as coisas. Eu vou ir para academia, eu vou procurar um profissional, eu vou procurar ajuda, né? E ajuda tem todo um time ali para inicialmente, né, te guiar. Eu tenho essas pessoas assim na academia também, que eu falo, caraca, bicho, essa pessoa tá 5, 10 anos, sei lá, 15 anos tentando alguma coisa, eu conheço ela esse tempo todo, e cara, olha a ferramenta. Eu até brinco, por que tu não tirou açúcar? Caceta da tua vida. Né? Eu fiz uma aposta com o nosso, o Diego. Bora fazer uma aposta? Então ele bora, 60 dias sem açúcar. Perfeito? Isso era a tua alimentação. Porque era um cara que tomava 3 monstros, 4 monstros por dia. É, verdade. E é um cara que é fascinado por doce, né, Diego? Diego. Aí não, cara, pois é bem interessante isso. 2 meses. Vocês não estão entendendo a transformação do cara. O cara ficou jovem. Ficou bonito. Outra mentalidade. A pele, As o cabelo. silhuetas musculares dele aparecendo. Cabelinho Isso, bem, com né? pouco treino, perdeu o cabelo, tanto tentar. Foi Diego. Já perdeu o cabelo tentando fazer do jeito dele. Me escutou agora. Mas é o que eu tô te falando, cara. Veio pra ajudar muita gente. Veio pra melhorar a vida de muita gente. Veio pra transformar a vida de muita gente. Só que infelizmente a gente já conhece como é que é a sociedade. Né? E essa parte também é muito importante falar, porque realmente tem paciente que chega lá que ele não tá conseguindo fazer sozinho. Ele não tá conseguindo seguir a dieta. Ele tá frustrado emocionalmente, porque ele já tentou muita coisa, então ele já não acredita em mais nada. Ele não sabe como que é, porque também na internet a gente tem muita informação, a gente não sabe muito bem que vertente seguir, né? Então, é um paciente que já tá assim desanimado, ele tem indicação de fazer a medicação, ele tá disposto a fazer a parte dele. E quando ele começa a fazer a medicação, ele começa a ver resultado, ele fica saciado, ele segue a dieta direitinho, né? Ele confia também nos profissionais que ele tá trabalhando, tá acompanhando, e ele vê aquele resultado. É tão satisfatório pra gente também como profissional, porque o paciente fala, poxa, era tudo que eu precisava, era uma ajuda, sabe? Salvou uma vida, né? Salvou uma vida. E aí é um paciente que começa a entender aquela nova rotina, aquela nova alimentação, começa a colher tantos benefícios que ele fala, cara, não vale a pena eu voltar a viver como eu estava vivendo antes, sedentária, comendo errado, muito açúcar. Que aí tem paciente que volta e fala, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, eu tô mais disposta, melhorou minha libido, melhorou a minha disposição, meu foco, porque começou a entregar muito nutriente, né, pro corpo, porque tá seguindo um planejamento alimentar, tá indo pra academia bem, tá fazendo cardio, então tá fazendo aquela saúde mental, né, porque o exercício físico, ele é muito importante para a saúde mental, e começou a se reconhecer no espelho, a se achar mais bonita. Então é uma paciente assim que eu consigo reconhecer, assim, é emocionante receber esse tipo de pessoa no consultório, que você vê que chegou triste, frustrada, desanimada, mas ainda assim tá buscando ajuda, ainda assim ainda quer Deu uma esperança. ter uma esperança e entende a importância da medicação acompanhado com o estilo de vida. E tá disposta a isso, segue direitinho a orientação e volta, juro, assim, mais Ganha arrumada. outro life, né? E aí chega a doutora, eu só vim pra te mostrar minha roupa, e mostra como Isso é que tá a roupa, gratificante. tá mais frouxa. O meu único problema agora que eu tô tendo no planejamento é ajuste de roupa. Eu falo, então a gente tá tudo bem, muito esse é legal. o objetivo. Tá Então, assim, bem é muito encaminhado. satisfatório isso. Quando o paciente, ele realmente... E aí ele fala assim, às vezes o paciente melhora muito a quantidade de água que não bebia antes, que é um paciente que era mais desidratado, vivia com dor de cabeça, enxaqueca, que é muito, né, causada pela desidratação, É um paciente que acordava de madrugada porque não bebia água o dia inteiro e bebia água à noite antes de dormir, aí acordava de madrugada para fazer xixi, né? E aí é um paciente que mudou esse hábito, começou a botar água do dia e falou, doutora,
eu sou outra pessoa de dia, eu sou mais disposta, mesmo fazendo Monjaro, Um ajuste. com um ajuste pequeno da água, da orientação da água. Eu não sabia o quanto a água ia fazer diferença pra mim, sabe, assim, e da saciedade também. Porque às vezes a gente tá com sede, tá achando que tá com fome, mas é sede. Sede, isso que eu falo. Então, aí é uma coisa muito pequena. E a água é uma das coisas que é difícil a gente seguir, né? Porque a sede é um sinal de alarme do corpo. A gente não deveria Quando tá com sede é o sinal da desidratação. Desidratação. Então, a gente precisa beber água sem estar com sede. E eu entendo que isso é mais difícil. E eu entendo também que o fato da gente aumentar a quantidade de água, a gente vai muito no banheiro. Então tem paciente que fala, tá atrapalhando a minha vida, que eu preciso trabalhar, eu tô indo muito no banheiro. Eu falei, mas isso é ser saudável, entendeu? Então se você não quiser, a gente vai evoluir para uma vesícula, né? Pedra na vesícula, né? Uma colelitíase ou uma pedra nos rins. Então assim, na consequência de uma desidratação. E aí o paciente, quando ele consegue entender que é uma coisa simples, mas faz um benefício gigantesco, ele fala, cara, era só isso. Ele acha que é pouco pelo benefício que entrega. Então a gente desmama. O olho do profissional é isso. E a gente desmama a medicação, Você o paciente fica super exatamente. bem. Ele fala, cara, eu não preciso da medicação para ser saudável, para continuar emagrecendo. Porque tem muitos pacientes que a gente retira a medicação e a gente continua numa recomposição corporal, né? Porque eu falo para eles, vocês não me abandonem, não acaba aqui não. A gente vai sair daqui trabalhando agora uma hipertrofia. Legal. A gente muda os objetivos, depois uma definição muscular. Entendeu? Perfeito. A gente vai procurando cada vez mais Uma saúde. performance muscular, A né? gente faz, quando a gente faz o projeto mais saudável lá mais, né, que a gente faz com a Sim. galera, e esse tipo de depoimento também é muito tocante. A gente fez a primeira edição, lembra? A gente foi para um café, e aí a gente ouviu vários depoimentos de pessoas que já tinham perdido outros entes queridos pela obesidade, por essas questões, resolveram mudar o estilo de vida, aí hoje acabaram alcançando outras pessoas da família ou amigos. hospitais. Exatamente, entendeu? Assim, fazendo eu troquei tratamento. agora, antigamente eu vivia comprando remédio pra isso, agora não, agora eu compro suplemento, porque eu vou pra academia. Então, são pequenas coisas que pra nós, lógico, são pequenas, mas que pra São eles pequenos ajustes para grandes resultados. imenso, entendeu? Grandes resultados. E o paciente, quando ele tem essa compreensão e ele tem aquele impacto na saúde dele, né? Tem paciente que fala, eu sempre achei que ser saudável é gastar dinheiro, é coisa de rico. Só que depois que eu comecei a viver saudável, a planejar minha alimentação, que é uma das coisas mais difíceis, mas que tem um impacto gigantesco na nossa vida, na nossa saúde, o paciente deixa de gastar com iFood, deixa de comprar besteira. Aí ele vai botar na balança e fala, eu gastava muito com iFood e eu não percebia. E aí eu tô gastando muito menos comendo saudável, que eu deveria comer, e eu tô gostando dessa forma. Então tem paciente que fala, pô, agora eu como um hambúrguer, eu consigo agora entender quando que eu posso comer, se eu for pra academia, se eu não vou. Ele já consegue entender a quantidade de caloria, os nutrientes, né, que a gente não deveria, nas refeições, juntar carboidratos. Então tem paciente que quer comer farinha, arroz e macarrão numa refeição só. É um excesso de carboidrato. Esse paciente vai fazer um superávit e vai armazenar gordura. E aí a gente tem que conversar com ele para falar, olha, a gente tem que escolher um só, né? E quando esse paciente, ele entende que ele escolhe batata, que é um volume maior, né? E ele come, ele fica satisfeito, ele fica bem, ele não tem aquele pico de insulina, depois um sono gigantesco depois do almoço, ele fala, cara, eu tô vivendo super bem, que depois do almoço eu fico bem, eu tô focado, disposto no meu trabalho. Então, assim, é muito gratificante, que é um paciente que eu até falo assim, cara, tu fica mais rico, porque tu fica mais disposto, tu fica mais feliz, porque ajuda no teu relacionamento com a tua família, com o teu marido, é um efeito dominó, então, e por isso que a saúde é viciante, e por isso que cada vez mais a gente busca, e ainda bem que agora a gente mudou muito, né, tem o wellness, agora uma grande maioria tá focando nessa parte, né, que é muito importante mesmo, e que a saúde, ela é viciante, então tem paciente, né, eu comecei a fazer a musculação, depois eu comecei a fazer cross, depois eu quis fazer spinning, aí depois eu já fui pro jiu-jitsu com o Rodrigo. Então, tu vai buscando formas de movimentar o teu corpo e tu entende que aquilo chega uma hora que tu precisa fazer. Mas é isso, é o músculo em ação. O músculo, e tu precisa se movimentar. Né? Tu precisa se movimentar. E aí tem paciente que fala, cara, eu era sedentária e hoje eu preciso fazer um cardio no final de semana. Eu nunca pensei em falar isso. Então tem paciente que às vezes me manda mensagem domingo, bom dia, doutora, desculpa te mandar uma mensagem só esse domingo de manhã e tal, o horário, mas só pra te falar que nunca aconteceu isso e eu estava feliz em fazer uma atividade física domingo de manhã. Eu tava sempre assim, tirando o domingo pra morrer, tipo, dormir o dia inteiro, né, recarregar as energias pro dia seguinte, que isso não é saudável.
E aí, agora eu tô aqui treinando, tô feliz, vou fazer minhas refeições tranquilo, vou fazer minha refeição livre mais tarde, seguindo o planejamento, vendo o resultado no espelho, sabe? Então isso é muito gratificante. Certo. Duda, tá atendendo onde hoje? Hoje eu atendo na IVE, Certo. na clínica IVE, e também atendo na STO. Na STO, o que é o STO? É um centro de tratamento para obesidade, né? Certo. A gente atende lá, a gente tem profissionais, tanto nutricionista, tem também psicóloga, tudo voltado também para obesidade, para o paciente que está nesse processo. E a gente também tem um cirurgião vascular, que é o Dr. Fábio, que é o dono da clínica, que ele faz cirurgia bariátrica. Então, a gente também faz o acompanhamento pós-bariátrico dos pacientes que fazem a cirurgia, né? Que é um acompanhamento nutricional, nutrológico, para a vida inteira. Então, fazer as suplementações bonitinhas de vitamina, né? A gente trabalha muito com esses pacientes. Certo. Turma e Rabelo, a Duda tem uma bagatela, tem know-how para falar isso, né? Conheço a Duda de muito tempo. Eu digo porque ela cumpre o quesito ali do que a gente espera, não só por ser médica, mas por defender a área da saúde nos termos onde ela se cuida na base alimentar, mentalmente. Eu lembro da Duda treinando, eu conheço a Duda acho que desde 2016, 2017, por aí. Eu lembro que ela passava o dia treinando, depois o resto do dia estudando, já sabia o que queria. Então, para quem está aí assistindo e ouvindo a gente, galera, essa é a mulher que tem toda a bagatela, todo o know-how, sabe o que está falando. É uma profissional que está inserida hoje em dia no mercado, não só dentro do mundo fitness, tá entendendo? Mas atendendo a clientela que é para tratamento ou para fins estéticos. Já tem uma experiência, né, dentro dessa área. E ela faz por onde, né, Duda? Me conta um pouco do teu dia. Treina, maromba, pedala, faz gil, se alimenta bem, atende, é médica, assim como todo mundo. Tô sabendo até que ela dormiu lá e arrebentou o bíceps do marido dela. Essa foi difícil. Mas é isso, assim, eu falo pro paciente, assim, que eu não conseguiria orientar algo que eu não seguisse, né? Era difícil eu falar para o paciente dormir bem, comer bem, seguir as orientações se eu não faço, né? Se eu não vivo. E é por isso que eu também acho que eu consigo explicar para o paciente não só da parte científica, mas emocional, para o paciente o quanto vale a pena, né? E eu sempre falo, não é para se espelhar em mim, porque eu trabalho na área, eu vivo isso, eu preciso fazer isso para ser exemplo para o meu paciente, né? Para eu viver o que eu prego. E é um vício, assim, eu não era assim antes, né? Como você falou, eu treinava realmente, mas eu não tinha tanto conhecimento sobre alimentação, a valorização do sono, a parte emocional. Porque eu estudava muito para cursinho, depois estudei muito na faculdade, eu tinha aquela sobrecarga emocional, depois na pós, enfim, aquela sobrecarga emocional, aquela super cobrança. E aí, às vezes, não comia, fazia um jejum gigantesco, não tinha esse conhecimento. Às vezes, não valorizava o sono, que era uma coisa tão importante. Eu pensava, não, preciso estudar ao invés de dormir, né? E que é o que o meu paciente, hoje, às vezes, fala pra mim. E eu falo pra ele, cara, hoje eu estudo menos tempo, mas eu absorvo muito melhor. Eu tô ali, aprendo muito melhor. Porque antes eu achava que era a quantidade de tempo que eu tava sentada estudando que ia me fazer passar, que ia me fazer melhorar, né, aprender mais. Hoje eu sei que é qualidade, então eu tiro 1 hora, às vezes 2 horas para estudar, e é de qualidade, porque eu tô bem, eu tô saudável, eu tô focada naquilo, eu tô bem suplementada, tô com atividade física em dia, que faz total diferença. Tá tomando quantos miligramas de hora? Aí no meu caso, o senhor consegue lembrar bem que eu era 10 quilos mais magra. Nem uma cretinha, não? O meu negócio é ganho de massa, né? Meu biotipo é mais diferente, assim, então eu era muito magra também. Então, e é uma coisa que eu aprendi e eu sempre pergunto na minha anamnese: como que é o teu treino? Como é que é a tua musculação? É um treino fofo? Né? Porque isso muda tudo. O paciente que eu era essa pessoa, treinei muitos anos na minha vida e não tinha muito resultado físico, estético. Não ganhava muito músculo, mas porque o resto eu não fazia, que era o sono, um aporte proteico nutricional bom. Então eu não tenho como ter resultado estético e na academia, na musculação, uma hipertrofia, se eu não faço o resto que precisa ser feito. E é só para condicionar. Era condicionada. E era mental mesmo, sabe? A parte emocional, porque eu tava o tempo inteiro estudando, então era a hora que eu movimentava meu corpo, que eu me sentia bem. Eu me sentia bem fazendo aquilo. Escape, né? Era uma válvula de escape. E aí hoje tem muitos estudos,
né, que valorizam muito a prática de exercício físico para a Musculação, saúde não, meu irmão, mental. fala pra todo mundo. Galera, vocês têm que treinar. Musculação Fit One. Entendi. Vai pra Fit One. vai pra musculação, Entendi. vai pra Fit One. Entendi. E eu falo sempre, trate cada maquinário, cada equipamento como se fosse um medicamento. Exatamente. Porque toda vez que você entrar no salão de musculação e falar, cara, já vou ficar shapeado daquele jeito, sou bem sério, as coisas não são por aí. Tá? Pra quem procura a primeira parte saudável, cara, trate cada equipamento como se fosse um medicamento. Ah, Esther, eu tenho 40 anos, 30 anos, eu não sei nem o que é academia. O parceiro faz o seguinte, começa aí 2 vezes na semana, dias aleatórios. Vai na segunda, vai na sexta, vai na terça. Só vai. Porque o poder que acontece dentro do salão de musculação é uma coisa surreal. Né? Network, daqui a pouco, bem-estar. E tio, não querendo puxar um saco aqui, fazer uma propaganda gratuita, porque a academia de vocês ela é muito diferenciada. Assim, a gente já treina junto já há muito tempo, mas tem aquela energia, aquele cuidado realmente Mais humano, né? Mais humano. É que você vê que você tá lá para ser assistido, para ser acompanhado. Então, antes eu ia pra academia, os meninos me perguntavam: o que tu comeu antes? Eu falava, gente, que o personal tá perguntando o que eu tô comendo. Que é muito importante pro treino, porque se tu não tá indo alimentado, ele não consegue aumentar a carga, né? Hoje pra mim é tão óbvio. É pra orientar o treino. Exatamente. Sabe qual nível vai meu treino? Há 10 anos atrás eu não tinha noção disso, né? Então, é uma academia que a gente realmente... E no consultório, eu sempre indico pro paciente que é muito resistente, que já tentei de tudo. Eu falei, já foi na Fit One? Meu pai é uma dessas pessoas. Meu pai é sedentário a vida inteira, extremamente workaholic, trabalha full time, dorme 4 horas por dia, é uma pessoa assim, 100% de trabalho, vive pro trabalho. O que tu tá rindo, Stance? O que tu tá rindo, tio? Vai. E o meu pai, ele tem características... De novo, a gente vai fazer uma consulta depois disso aqui, porque eu preciso que tu durma, meu bem. E aí, eu conversei eu falei, pai, eu tô começando a fazer essa parte da nutrologia, eu preciso que o senhor fique saudável, fique bem, porque o caminho da vida que o senhor tá tendo, que o senhor vai colher, eu ter que te encontrar no hospital, eu não quero isso, me ajude. Aí, fui conversando, eu falei, pai, imagina, meu pai, filho da pessoa que tá fazendo nutrologia, olha que sobrepeso, bebe muito, não é legal, pai, precisa ser um exemplo, né? Preciso ter um case de sucesso. E aí ele foi topando, diminuir um pouco mais a bebida, pequenos hábitos, melhorar um pouco mais a água, fazer boas escolhas alimentares, começou a valorizar melhor o sono. Então, aí ele começou a colher os benefícios e falar, cara, Eduarda, realmente, eu tô muito mais focado, eu tô muito mais produtivo no trabalho. Então ele começou a entender que aquele sono era bom. E aí eu convenci ele, e aí ele tem características autistas, assim, ele nunca teve nenhum diagnóstico, mas eu tenho certeza que ele tem, assim, uma coisinha, leve, um hiperfoco, que ele tem muita dificuldade de sair da rotina dele. Então, pai, é meu aniversário, minha rotina, ele precisa manter a rotina dele. E eu já entendi que ele é dessa forma, né? A gente respeita ele dessa forma. E aí eu conversei com ele, falei, pai, as pessoas são muito legais lá, eu juro, vamos lá, 1, 2 dias eu vou com o senhor. E foi um tempo ele preparando pra se expor, digamos assim, que ele falava, é muita gente. Eu falei, vamos no horário que não é muita gente. E aí eu fui levando ele na academia, ele foi chegando um pouco desconfiado. Ele iniciou a academia tem mais ou menos 1 ano e meio. Desde o dia que ele foi, ele nunca mais parou de ir 5, 6 vezes por semana. Ele não saiu. Ele ficou fazendo esse tempo na academia. Fez amigos na academia, que é uma coisa que pra mim é muito bom, porque ele é muito fechado. E aí ele fala, Eduardo, eu preciso treinar com os meus amigos. Eu tenho um horário da minha galera lá. Então, festa, ele encontra um deles na rua. Ele fala, poxa, a gente faz um café da manhã. Tipo assim, ele entendeu que aquele é um ambiente seguro, um ambiente que ele vai ficar bem saudável, que melhora todo, né? Aí entra uma genética incrível dele, que ele começou a treinar e a gente fazendo os exames deles de todos os parâmetros melhorou muito, porque ele é muito dedicado, né, focado, então ele aumenta mesmo a carga, ele começou a fazer cardios intensos, ele começou a fazer lá o funcional com os meninos, ele não falta, e a testosterona dele
não faz reposição, ele tem 65 anos, tá 800. Nem mandou testãozinho, não? Não tem. Ele tá limpo. Mas porque treina a perna pesado. Isso é muito importante. Então, quanto deu o hormônio dele? Quanto deu o teste dele? 820. Caraca, 2 ml, filha da mãe, a cada 15 dias. Tá Mas aí eu falei, pai, mas, cara, melhorou muito. Principalmente porque ele começou a dormir, a descansar. Então, ele tá fazendo a hipertrofia dele, né? Um músculo dele pesado. Depois, ele come bem, faz escolhas conscientes de uma boa aporte proteico. Aprendeu a comer, tomar um whey, né? Naqueles intervalos que ele fazia um jejum prolongado, que ele estava trabalhando. E dormiu bem, valorizou. Porque ele viu que dormir, no outro dia, ele vai estar mais produtivo, ele vai estar melhor, ele vai estar mais funcional. E aí, assim, ele pra mim é o dia, né? Ele pra mim, assim, é o ápice da academia de vocês. Porque o meu pai, ele realmente é uma pessoa muito introspectiva. É difícil dele realmente fazer algo fora da rotina dele da vida inteira. E ele ter encaixado a academia e não parar, foi uma coisa assim, até meus irmãos falam, pô, Eduarda, nem sei como tu conseguiu essa agora. Eu falei, cara, não, fui eu. É que a academia, realmente, a gente acertou o lugar onde levar ele, entendeu? Que ele se sentiu acolhido. E ele falou, pô, as pessoas perguntam, né? Elas sabem que é o que eu treinei. E eu também fico impressionada com isso, né? Que eu falo até pro Rodrigo. O Alex me treina lá e ele fala, ele sabe o que eu treinei, ele sabe quanto que eu tô pegando na carga, ele sabe o quanto eu preciso evoluir, né? E ele é um personal da academia, do salão. E eu fico muito, assim, me sinto realmente também assistida. E eu fico naquela sensação de, pô, vamos evoluir. Ele me cobra também comida, né? Sim. Isso, então faz muita diferença. Comer eu mesmo hoje de manhã, porque hoje tem aumento de carga. Então, hoje a gente vai fazer um metabólico. Então, assim, a gente tem realmente essa... Tá fazendo. Então, isso é muito legal, isso é muito importante. Então, pro meu paciente, eu indico muito vocês. Eu falo, cara, se você não já tentou de tudo, vai na Fit One, né? Tem paciente, eu lembro de um projeto muito incrível que vocês fizeram lá, com pacientes mais obesos, né? Com uma obesidade avançada. Então, o paciente, ele não se sente confortável, ele se sente mal. E vocês tinham um horário só com eles, né? Então, eles se sentem acolhidos, ele tem gente mais junto comigo. Então, eles pegam força um no outro. Sim. E aí, eu falei pra ele, lá tem vários pacientes, né? Com obesidade em um grau elevado. As pessoas têm todo o potencial lá pra conseguir te acompanhar, porque... Lembra da água com baunilha? Lembro. É um dos pacientes. A gente usou lá. É? Usou? E deu certo? Evoluíram bem? Rapaz, você tá funcionando com mão de ar falsificada, a galera tá secando, imagina qual é a baunilha. E outra, não tem efeito colateral nenhum. É água e essência de baunilha, a não ser que seja alérgico, né? Não, e faz diferença. Então, assim, eu tô muito feliz de ter participado, de participar aqui com vocês, assim, e dessa parceria que a gente tem há muitos anos, né, tio? Com a academia. Que é um lugar que é isso, tem que ser acolhedor, tem que ser seguro, a gente tem que ter confiança nos profissionais que a gente tá, porque isso vai fazer muita diferença no processo. Perfeito. Duda, deixa aí seu Instagram pra gente, seu contato pra quem quer lhe procurar. Já que você tá indicando a Fit One, vamos já fazer uma parceria. Turma, vamos começar a usar a Mondiara, hein? Ela já deu o endereço, hein? Bem indicado, bem acompanhado. Sim, com certeza. Claro, a gente tem que... Passa lá comigo que eu resolvo. Pois é, vamos lá, Duda. O meu Instagram é @doutoreduardalelli. E é isso? O que mais que eu era pra falar? Seu contato, tá O meu lá. contato. né? Eu não sei de cabeça não, mas eu posso depois te passar. Pode, Aí pode você ser. coloca na televisão, faz aquelas... Número do WhatsApp, a gente vai editar tudo aqui, pode ficar tranquilo. Pronto, isso. E vou passar Mentira, aqui pra tá vocês vivo. também. Vai ser um prazer acompanhar e receber vocês no consultório. Muito bom. Legal. Rabelo, e aí? Cara, eu acredito que o papo foi muito esclarecedor, né? Eu acredito que nós conseguimos chegar ao nosso êxito, né? Explicar pra galera que, afinal de contas, o medicamento ele não é ruim, ele é uma coisa boa, uma Fala ferramenta direito, que é boa. melhor usar o Mondiara com o vizinho, dar mais resultado, né? você Mas assim, emagrece, aquela cara de zumbi, o que a gente você ficar espera fraco, né? Você é que quer? agora as pessoas peguem isso aqui como case e entendam que precisam, sim, de acompanhamento, né? Todo um aporte profissional, mas que, como a gente está falando, não é uma varinha mágica, né? A gente precisa entender que é uma ferramenta e que a pessoa precisa mudar a rotina, mudar o seu estilo de vida, né? E a gente também espera ter alcançado vocês aí, galera, que vocês possam compreender melhor sobre essa questão do Mounjaro e fazer de verdade um bom uso, né, da medicação e, lógico, aliado à atividade física, sem treino fofo, como a doutora já falou, Sem treino fofo. tá? E sempre acompanhado por profissionais.
Então é isso, turminha. Muito obrigado aí pelo nosso segundo episódio, doutora Eduarda. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado. Você veio num assunto muito importante que é sobre o Mondiaro, né? Que tá uma febre aí. Tem alguma caneta aí pra mim? Não. Pois é, que tá uma febre. Então, turma, pra quem tiver com dúvidas, acesse lá o Instagram da doutora Eduarda. Depois vai estar aqui o contato dela. Qualquer dúvida, acompanhe o trabalho dela. Mulher fera demais. Garanto pra vocês vão se surpreender com o que ela tá fazendo no mercado. Um abraço. Um abraço, Tchau, gente. Tchau. Valeu.